Graça e paz, irmãos. Boa tarde, 28, sexta-feira, 28 de agosto de 2020. Vamos começar hoje a lição 9 em autoconfrontação. Que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus. Mais uma vez agradecer a Deus pelos irmãos fiéis que têm acompanhado esse estudo, porque reconhecem que é a palavra de Deus para o crescimento espiritual, que é a palavra de Deus para que a pessoa possa alcançar uma intimidade com o Senhor, para ter uma vida vitoriosa aqui nesta terra, enquanto aguardamos aquele grande e glorioso dia. Amém? Então, vamos orar para nós começarmos o nosso estudo. Querido Deus, louvado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, te agradecemos por esta bênção que o Senhor nos dá nesta tarde, Senhor Deus, de aprendermos mais da tua palavra, da tua vontade. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo que possamos crescer e aprender, Senhor Deus, diante do Senhor, fazer a tua vontade, viver aqui nesta terra de acordo com a tua vontade, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo que o exame da tua palavra possa produzir em nós uma transformação, intimidade com o Senhor, que nós sejamos canais de bênção na vida de outras pessoas, que nós sejamos instrumentos teus para a salvação de outros. Nós te pedimos em nome de Jesus que esse estudo seja todo feito de acordo com a tua vontade. Também te pedimos, ó Deus, mais uma vez, clamamos a Ti por este momento tão difícil que temos passado, Senhor Deus, que é esse momento de pandemia. Te pedimos em nome de Jesus que o Senhor abençoe grandemente, ó Pai, cada pessoa que está no leito do hospital, que o Senhor console cada família que passa pela dor do luto. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço e lhe agradeço. Amém. Então, irmãos, lição 9. O título é Lidando com o Eu, parte 1. Então, Lidando com o Eu, parte 1. E a base dessa lição é Lucas capítulo 9, versículos 23 e 24, que dizem assim: Dizia a todos, se alguém vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Então, Lucas capítulo 9, versículos 23 e 24, esta é a base da nossa lição. Lição 9, Lidando com o Eu, parte 1. O desafio máximo com que você vai se deparar ao efetuar mudanças bíblicas que honrem a Cristo é morrer para o eu. A perspectiva bíblica do eu é exatamente oposta àquela que a sabedoria do mundo proclama. Provérbios 14, 12, Isaías 55, 8 e 9, Jeremias 10, 23, Lucas 9, 23 e 24, 1 Coríntios 3, 19 e 20 e 1 João 2, 15 a 17. Então vamos lá, vamos começar a nossa leitura. Provérbios 14, 12. Diz assim a palavra de Deus em Provérbios 14, versículo 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Também Isaías 55, versos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Jeremias 10, 23. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Lucas 9, 23 e 24, nós já lemos. Lucas 9, 23 e 24 diz: Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará.
1 Coríntios 3, 19 e 20. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: Ele apanha os sábios na sua própria astúcia deles, e outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Então, 1 João capítulo 2, dos versos 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, esta aqui é a primeira afirmação da nossa lição, que tem como um propósito estabelecer um contraste entre as verdades da palavra de Deus que falam sobre o eu e a perspectiva falha do homem natural sobre autodepreciação, exaltação de si mesmo e autocomiseração. B. Deixar evidente a diferença entre a filosofia do homem e aquilo que a palavra de Deus diz a respeito de inveja, ciúme, cobiça e ganância. C. Mostrar como a sua reação diante dos problemas expressa uma ênfase em agradar a Deus ou a si mesmo. D. Apresentar um caso que está estudado ao longo do curso, enfatizando o uso de princípios bíblicos para lidar com problemas e dar oportunidade para que você elabore e coloque em prática um plano bíblico para vencer um problema específico na sua vida. Então, vamos lá. Você será constantemente tentado a agir de modo egoísta, com pensamentos, palavras e ações de efeito devastador para o corpo de Cristo e para a sua caminhada pessoal com o Senhor. Por caracterizarem uma vida sem Cristo, esses pecados precisam ser confessados e vencidos se você quiser amadurecer como filho de Deus. Provérbios 28, 13, Jeremias 17, 9, Marcos 7, de 20 a 23, Romanos 6, 1 Coríntios 3, Galatas 5, Efésios 4, 1 Pedro, capítulos 1 e 2. Então vamos lá para Provérbios 28, 13. Diz assim: O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Também Marcos 7, do 20 ao 23. E dizia: O que sai do homem, isso é o que contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Romanos 6, 12 e 13. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os vossos membros do corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. 1 Coríntios 3, de 1 a 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Gálatas 5, do 16 ao 26. Digo, porém,
Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo invejas uns dos outros. Efésios 4:1. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Efésios 5, do 3 ao 5. Mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. 1 Pedro 1, do 14 ao 17. 1 Pedro 1, do 14 ao 17, diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem exceção de pessoas, julga segundo as obras de cada portai-vos com temor durante todo o tempo da vossa peregrinação. Também, 1 Pedro, capítulo 2, 11 e 12. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, amém. Então, vamos voltar a ler essa afirmação para nós termos uma boa perspectiva. Você será constantemente tentado a agir de modo egoísta, com pensamentos, palavras e ações de efeito devastador para o corpo de Cristo e para a sua caminhada pessoal com o Senhor. Por caracterizarem uma vida sem Cristo, esses pecados precisam ser confessados e vencidos se você quiser amadurecer como filho de Deus. Então, essa é a luta, né? Que há dentro de nós mesmo. Nós queremos fazer a nossa própria vontade, não do Senhor. Então, é necessário que o amadurecimento como filhos de Deus seja proveniente de uma vida de mudança real, pecados confessados, e não só confessados, mas também vencidos diante do Senhor. Esse aí é parte dos princípios, isso é parte dos princípios bíblicos que nós adotamos para crescermos espiritualmente. São princípios que estão na palavra do Senhor, tá? E agora nós vamos ver um pouco da perspectiva de Deus. Qual é a perspectiva de Deus sobre o meu eu, sobre o seu eu? Ou seja, aquilo que nós chamamos de ego, aquilo que nós chamamos de eu, né? Qual é a perspectiva de Deus sobre tudo isso?
Então, ninguém odeia a si mesmo, pelo contrário, ama e nutre a si mesmo. O problema do homem é dar a si mesmo uma atenção demasiada. Então vamos lá? Ninguém ama a si mesmo, pelo contrário, ama e nutre a si mesmo. Mateus 22, 39. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Efésios 5, 29. Efésios capítulo 5, versículo 29 diz assim: porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então, ninguém odeia a si mesmo, pelo contrário, ama e nutre a si mesmo. Então, esses dois versículos, eles mostram que o Senhor, ele já parte do princípio que nós nos amamos a nós mesmos. Né? Tanto no que se refere a amar o próximo como a si mesmo, Jesus parte do princípio: ame o próximo como você ama a si mesmo. E aqui em Efésios, o apóstolo Paulo parte do princípio de que todo marido ama a si mesmo. Então ele diz: ame a sua esposa do mesmo jeito que você ama a si mesmo. Então ninguém odeia a si mesmo, pelo contrário, ama e nutre a si mesmo. O problema do homem é dar a si mesmo uma atenção demasiada. Lucas 9, 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Filipenses 2, do 19 ao 21. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, mas não o que é de Cristo Jesus. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Também Mateus 7,12 diz: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, vamos lá. Ninguém odeia a si mesmo, pelo contrário, ama e nutre a si mesmo. O problema do homem é dar a si mesmo uma atenção demasiada. Então, na maioria das vezes, quando nós passamos por problemas e todas as vezes que nós estamos num ponto de decisão sobre questões do eu, ou seja, devo ou não fazer a minha própria vontade, devo ou não fazer a vontade de Deus no lugar da minha vontade, é porque nós estamos dando uma ênfase demasiada ao eu. Porque aquele que é regido pelo Senhor e aquele que tem buscado fazer a vontade de Deus, ele não tem este ponto de decisão. Este momento que ele para, aquilo que se chama encruzilhada ou de bifurcação de decisões. Porque ao estar diante de dilema envolvendo, de um lado, sua própria vontade, do outro lado, a vontade de Deus, ele, como espiritual, sempre vai decidir pela vontade de Deus. Então, o homem tem como principal problema o fato de que ele dá atenção demais a si mesmo. Tá? Próximo princípio. Uma perspectiva adequada de si mesmo resulta da compreensão de quem você é em Cristo. Como filho de Deus, você tem a certeza de que seu Pai Celestial, em graça e misericórdia, está ativamente envolvido na sua vida, apesar de você ser, por natureza, inadequado. Embora por si mesmo você seja totalmente incapaz de viver como Deus quer, Ele o escolheu para ser testemunha do seu poder diante do mundo.
e lhe deu um propósito de vida, conformando-o à imagem de Cristo. Então vamos ver os versículos envolvidos para cada uma dessas partes dessa segunda afirmação aqui, nesse ponto da nossa lição, que é Lidando com o Eu, parte 1. Então, uma perspectiva adequada de si mesmo resulta da compreensão de quem você é em Cristo. Romanos 8, 14 a 17. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes, outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Efésios 1, do 3 ao 14. Efésios, capítulo 1, do 3 ao 14. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem dado bênçãos de toda sorte espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Colossenses 2, do 9 ao 12. Colossenses 2, do 9 ao 12. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Agora 1 Pedro 2, versos 9 e 10. 1 Pedro 2, versículos 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, uma perspectiva adequada de si mesmo resulta da compreensão de quem você é em Cristo. Esses são os versículos aí que mostram essa afirmação. Então, continuando. Como filhos de Deus, você tem a certeza de que seu Pai Celestial, em graça e misericórdia, está ativamente envolvido na sua vida. Filipenses 1:6. Filipenses, capítulo 1,
verso 6, diz assim: Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Também, Filipenses capítulo 2, verso 13. Filipenses capítulo 2, verso 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. 1 Pedro 2, 9 e 10. Então, 1 Pedro 2, versos 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. 2 Pedro 1, 3 e 4. 2 Pedro 1, 3 e 4. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, até agora, o que é que nós temos aqui nessa afirmativa? Uma perspectiva adequada de si mesmo resulta na compreensão de quem você é em Cristo. Como filho de Deus, você tem a certeza de que seu Pai Celestial, em graça e misericórdia, está ativamente envolvido na sua vida. Apesar de você ser, por natureza, inadequado. Salmo 62, 9. Salmo 62, 9 diz: Somente vaidade são os homens plebeus. Falsidade os de fina estirpe, pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Então aqui também Isaías 64, 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundície. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. João 15, 4 e 5. João capítulo 15, versos 4 e 5. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. 2 Coríntios 3, 5. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então, vamos lá? Uma perspectiva adequada de si mesmo resulta da compreensão de quem você é em Cristo. Como filho de Deus, você tem a certeza de que seu Pai Celestial, em graça e misericórdia, está ativamente envolvido na sua vida, apesar de você ser, por natureza, inadequado. Embora por si mesmo você seja totalmente incapaz de viver como Deus quer, Ele o escolheu para ser testemunha do seu poder diante do mundo. 1 Coríntios 1, do 26 ao 31. 1 Coríntios 1, do 26 ao 31 diz assim: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento,
Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, uma perspectiva adequada de si mesmo resulta da compreensão de quem você é em Cristo. Como filho de Deus, você tem a certeza de que seu Pai Celestial, em graça e misericórdia, está ativamente envolvido na sua vida. Apesar de você ser, por natureza, inadequado, embora por si mesmo você seja totalmente incapaz de viver como Deus quer, Ele o escolheu para ser testemunha do seu poder. E lhe deu um propósito de vida, confirmando a imagem de Cristo. Mateus 5,16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Romanos 8, 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 1 Coríntios 1, do 26 ao 31. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Amém. 2 Coríntios 5, do 17 ao 20. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Efésios 2, 10. Efésios 2,10 diz: Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, o que é que nós temos aqui como afirmativa completa? Você será constantemente tentado a agir de modo egoísta, com pensamentos, palavras e ações de efeito devastador para o corpo de Cristo e para a sua caminhada pessoal com o Senhor. Por caracterizarem uma vida sem Cristo, esses pecados precisam ser confessados e vencidos se você quiser amadurecer como filho de Deus. Aí a gente agora vai ver qual é a perspectiva de Deus sobre como lidar com o eu, sobre como o nosso eu. Então, na perspectiva dele, ninguém odeia a si mesmo. Pelo contrário, ama e nutre a si mesmo. O problema do homem é dar a si mesmo uma atenção demasiada. Uma perspectiva adequada de si mesmo resulta da compreensão de quem você é em Cristo. Como filho de Deus, você tem a certeza de que o seu Pai Celestial, em graça e misericórdia, está ativamente envolvido na sua vida, apesar de você ser, por natureza, inadequado. Embora por si mesmo você seja totalmente incapaz de viver como Deus quer, Ele o escolheu para ser testemunha do seu poder diante do mundo. E lhe deu um propósito de vida, conformando-o à imagem de Cristo. Então, amém, glória a Deus. Vamos ficar por aqui nesta sexta-feira. Que Deus
Continue abençoando a todos em nome de Jesus e teremos como versículos para decorar Lucas capítulo 9, versículos 23 e 24. Glória a Deus. Oremos. Querido Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por esse estudo, Senhor Deus. Muito obrigado por nos dar esta oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Mais uma vez te agradecemos, Senhor Deus, pelo tempo dedicado, cada irmão, Senhor Deus, de estudar a Tua Palavra, de acompanhar esse estudo para o crescimento espiritual, para amadurecer em Cristo Jesus. Nos abençoa, Senhor Deus, nos guarda. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.